Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre 10 erros para não cometer na hora de aprender um idioma. É o que não fazer para você poder aprender um idioma. São erros que eu vejo muita gente cometendo e que eu já cometi ou já quase cheguei a cometer. Então assim, tem alguns que geram algumas discussões. Pode ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar. Então assim, um pouco da minha experiência, o que eu vi aprendendo idiomas. Primeira coisa, não focar em vocabulário. Gente, vocabulário é uma parte muito importante quando você está aprendendo algum idioma, porque tudo é um vocabulário. Imagina uma frase inteira. Do que ela é composta? De vocabulário. Não tem como você querer entender um filme, um livro, um artigo no jornal, um texto, sem saber o vocabulário, porque é o vocabulário que te vai fazer entender tudo. Se você não tiver o vocabulário, você não tem nada. O vocabulário é uma parte muito importante que você deve focar bastante. E tem muita gente que aprende vocabulário de diversos jeitos. Tem alguns métodos. Um método. Você tá lá vendo um filme ou lendo alguma coisa, um texto, e você vê uma palavra que você não conhece. Daí vai lá e joga no Google Tradutor e vê a tradução. E aí daí tem gente que ou vai pro post-it anotar aquilo que significa, e tem gente que vai pro flashcard. O flashcard eu mesma faço. Tem um que eu recomendo pra vocês que se chama Anki, é um aplicativo que ele mesmo já programa quando que tu tem que revisar as palavras. Ele faz o trabalho sozinho. Você só tem que entrar lá e revisar as palavras. Então assim, uma parte muito importante do vocabulário é a revisão, porque eu falo por mim mesma. Se eu vejo uma palavra uma vez só o significado, depois de 5 segundos eu já esqueci. Às vezes eu tô lá lendo alguma coisa, vejo o significado, a tradução, e depois eu volto, eu já esqueci o que ela significava. Daí então, pra mim, pra funcionar, eu tenho que ver a palavra ao menos umas 3 ou 4 vezes. Então, se eu ver elas 3 ou 4 vezes, eu já decoro, entra pra minha mente, lá pra minha cabeça, e aí eu não preciso ficar revisando muito. Mas esse é o jeito que funciona pra mim, então por isso que eu uso flashcard. Mas também tem gente que coloca no post-it, coloca tipo assim no quarto, em qualquer lugar da casa que a pessoa fique indo muito pra ela ficar lendo e sempre revisando. E o vocabulário, ele é importante, porque se tu não tem vocabulário, como é que tu vai entender alguma coisa? Porque tudo que a gente diz é vocabulário. O que significa isso, o que significa aquilo, tudo é vocabulário. E também outra coisa muito importante na hora de aprender o vocabulário é também tentar aprender por um contexto. Antes de tu jogar a palavra lá no Google, tenta entender o que ela quer dizer no contexto. Lê a frase inteira e tenta tirar ali da frase o significado da palavra. Tenta entender. Porque assim fica depois até mais fácil, quando tu vê aquela palavra de novo, tu vai ver o contexto e tu não precisa nem lembrar da tradução exata. Mas se tu vê o contexto e tu vê a palavra, às vezes tu associa com aquela outra vez que tu viu já, e aí tu vai pensar, significa isso. Outro erro que eu vejo muito mesmo, por favor não caiam nessa cilada. Querer aprender em 3 meses. É quase impossível. Não tem como você aprender um idioma em 3 meses. Quem aí já tá assim, tipo, saturado de chegar no YouTube, em qualquer lugar da internet e ver lá anúncio. Clique para aprender francês, coreano, italiano em 3 meses. Gente, baboseira, não tem como. Eu vou te contar por que eles fazem isso. Para chamar sua atenção, para ganhar seu clique, para ganhar sua visualização. Mas não tem como aprender em 3 meses um idioma. Um idioma é uma coisa muito complexa. Se fosse assim, tipo, 300 palavras para aprender, 20 regras gramaticais e 10 minutos por dia durante 3 meses para escutar e você fica fluente. Beleza, eu acreditava. Mas não tem como. Eu falo por mim mesma porque assim, ó, eu tenho contato com inglês há anos. E sempre que eu, tipo, vou ler alguma coisa, ver um filme, toda semana eu ganho palavras novas, eu ganho vocabulário. Eu sempre descubro alguma coisa que eu ainda não sabia. Porque um idioma é uma coisa muito rica, ela é muito complexa, ela tem muitas coisas para tu aprender. Tira bem assim pra uma criança, pra um bebê. Ele tá ali nascendo num ambiente totalmente daquele idioma, no meio daquele idioma, e mesmo assim ele leva algum tempo, anos, pra aprender a falar certinho tudo. Então assim, não tem como a gente que já fala outro idioma querer chegar assim no idioma estrangeiro e aprender em 3 meses. Gente, se fosse assim, eu já falaria 30 idiomas. Se fosse 3 meses, nossa, eu acho que metade da população mundial já falaria 30 idiomas, porque seria muito simples, mas assim, ó, é uma coisa simples aprender um outro idioma, só que leva tempo. Não é assim, só aprender isso aqui e pronto, não é que nem uma fórmula de Bhaskara, que tu decora e pronto. Não é assim, o idioma é uma coisa muito diferente e até é ruim, porque se tu fica com isso na cabeça, depois de 3 meses tu vai ver que tu ainda não ficou fluente, tu fica frustrado porque tu acha que tu é anormal. Mas não é bem assim, tá, gente? Outro erro que eu vejo muito, assim, gente, eu vejo, focar em gramática. Não que gramática, você não deve focar em gramática, eu sou defensora de que gramática é essencial. Tem muita gente que fala assim, ai, gramática
é inútil, você não precisa aprender gramática para aprender outro idioma. Até um certo nível, gente, eu concordo, mas assim, ó, tem dois erros. Focar em gramática e fingir que ela não existe. São dois erros. Eu acho que o certo é que a gramática ela seja, tipo assim, uns 10, 15, no máximo 20% do seu estudo do idioma. Porque a gramática é importante para tu saber escrever direitinho. E também, claro, porque sempre tem uma coisa ou outra que tu precisa da gramática. Querendo ou não, ela é um pouco essencial, sim. Você precisa estudar ela um pouco. Mas focar em gramática não te leva a lugar algum. Ficar só o dia todo estudando gramática, tá errado. Porque a gramática, como eu disse, você deve estudar ela um pouco sim. Mas e quantas outras 4 habilidades? Só saber de gramática, pensa bem, você tá falando com um russo nativo. Aí tá certo, você tá falando com a pessoa em russo, daí ele te faz uma pergunta e tu tá pensando na resposta. Aí tu para e fala assim, não, espera aí, calma aí que eu tô pensando aqui na regra gramatical que vai se aplicar nessa frase. Ah, deixa eu ver. Até tu formar a frase, a pessoa já vai ter ido embora. Pensa bem na pessoa ali esperando tu lembrar da frase, da regra gramatical. Então assim, às vezes ela é importante, mas às vezes ela também fica assim, só pode te levar pra trás. Porque se tu ficar focando em gramática, não vai te fazer falar o idioma na vida real. Outro erro é não estudar constantemente. Gente, esse erro, eu caí nesse erro. Eu caí nessa cilada. E eu venho aqui avisar pra vocês, não façam isso, por favor. Tem que estudar constantemente. Todos os dias, se você puder, tá? Não precisa ser todo dia, 7 vezes por semana, mas pelo menos umas 5 vezes na semana. O máximo que você conseguir, mantenha contato com o idioma, porque isso é o que vai te trazer a fluência. Eu vou dizer como que eu errei. Eu comecei a aprender francês em 2019, lá em abril, foi por aí. Beleza, eu estudei todo dia, não sei se foi todo dia, mas foi assim, muito, quase todo dia, se não foi todo dia. Eu estudava francês, eu tinha um caderno, eu tava dedicada. Foi até agosto, então foi abril, maio, junho, julho, agosto. Fiquei estudando muito, cheguei no nível assim, intermediário. Eu acho que isso é possível, chegar no nível intermediário em poucos meses. Mas aí, não fluente, longe disso, gente, muito longe de fluência. Até hoje eu acho que eu ainda não tô na fluência, então assim, pensem bem, eu voltei, eu larguei, daí, eu não sei, gente, aconteceu alguma coisa que eu parei de estudar francês, eu não mantive aquela constância. Quando eu voltei, foi em 2020, eu precisei rever muita coisa, porque eu tinha parado de estudar, eu esqueci algumas coisas. Pensa bem se eu não tivesse parado de estudar, o quanto que eu saberia mais em 2020 e o quanto eu saberia mais agora. Porque eu não teria parado, não teria tido esse vazio. Então assim, ó, não parem de estudar. Mantenham a constância, porque isso é realmente importante. Outro erro é não fazer uma imersão. Imersão. Bom, eu tenho um vídeo que saiu agora de hábitos diários incríveis de quem estuda idiomas. Basicamente, esses hábitos são pra tu fazer uma imersão. Então eu vou deixar o vídeo aqui em cima, caso você queira ver. E assim, gente, uma imersão é quando tu transforma aquele idioma na tua vida. Tu faz ele parte da tua vida. Tudo que tu consegue fazer nele, tu faz. Tu vê vídeo, tu escuta música, tu lê livro, tu lê jornal, tu vê série, tu vê filme. Tu tenta fazer ele realmente parte ali do teu cotidiano, do teu dia a dia, porque é desse jeito que tu consegue ter uma familiaridade melhor e é desse jeito que vai chegar a fluência. Então, assim, tentem fazer uma imersão. Quando a pessoa não faz uma imersão, ela demora mais para chegar na fluência e não é um método tão eficaz. Então, se tu faz uma imersão, tu aprende mais rápido, em menos tempo, e é um método mais eficiente, mais eficaz. Então, por isso que eu digo, faça uma imersão. Esse é um método que eu acho que tá crescendo muito. Muita gente tá vendo que isso é realmente, assim, essencial e que ajuda. Outro erro é ser muito perfeccionista. Esse, assim, eu vejo... eu também faço isso às vezes, tá? Às vezes eu tento ser muito perfeccionista, mas é uma coisa que a gente não pode fazer. Porque ser perfeccionista só atrasa a gente. Quando a gente tá ali escrevendo uma frase e tem que ser tudo certinho, o acento, a regra gramatical, as letras, pensa bem, a gente fala em português, às vezes a gente come um S, alguma letrinha, a gente não fala tudo certinho às vezes, né? Então assim, pensa bem, em outro idioma estrangeiro você vai querer ser perfeccionista? Não, por favor, até porque assim, ó, eu acho que o essencial é que haja comunicação e agilidade. Se tu consegue fazer que a pessoa te entenda e tu tá falando assim, num nível normal, tu não tá, tipo, demorando muito, eu acho que isso é o que tu tem que buscar. Então, não seja perfeccionista, uma hora ou outra, um erro vai acontecer e tu tem que aprender a não ser perfeccionista pra quando chegar nesse momento, tu não ficar muito triste contigo.
porque às vezes eu faço isso também, se eu erro alguma coisa eu fico tipo, nossa, mas eu sabia que isso era errado, por que eu não botei ou falei do outro jeito? Mas esse é um erro que a gente tem que buscar ficar bem longe. Outro erro é não escutar o bastante. Uma parte muito importante quando tu tá aprendendo algum idioma é escutar. Porque é quando tu escuta que tu treina a pronúncia, que tu vê a entonação, como que os nativos eles entonam a frase, que faz uma pergunta, é assim que tu descobre as palavras, que tu começa a associar, tipo, tu começa a ver, aquela palavra ali então é desse jeito que fala. É assim que tu começa a realmente entender e raciocinar mais rápido. Porque é diferente quando tu tá lendo de quando tu tá escutando. Tipo assim, provavelmente você já notou, quando tu tá lendo, tu tem um tempo a mais pra raciocinar, tu fica ali, né, então é isso, até tu ler a próxima frase, tu raciocinou bem, tu tentou entender. Quando tu tá escutando, não é assim, porque quando tu tá tentando raciocinar a primeira frase, a pessoa já tá na segunda, indo pra terceira. Então tu precisa raciocinar mais rápido e assim vai te fazer melhorar muito no idioma, porque assim tu vai aprender mais rápido e quando tu escuta bastante, tu começa a entender o que tá sendo dito, uma notícia muito boa é ali que tu vê que tu tá chegando na fluência. Outro erro que eu vejo é falar em português enquanto estuda. Um exemplo, eu tava estudando francês, gramática francesa, pra vocês verem que eu não excluo a gramática, porque a gramática eu também acho que ela é boa, que ela é essencial um pouquinho, né, gente? Então eu tava estudando a gramática, e enquanto eu tava lendo o enunciado, a lição, né, os textos, os exemplos, eu tava pensando e falando em francês, eu tava lendo o enunciado em voz alta, porque assim eu já tava pronunciando, né, treinando a minha pronúncia, então eu tava estudando o idioma no idioma, e eu acho que isso é importante, porque eu tava, tipo, pensando, então a lição que é isso de mim, que eu faça isso, eu tenho que completar essa frase com essas palavras. Eu tava, tudo isso que eu falei agora, eu tava pensando em francês, porque assim eu já treinava, entendeu? Eu tava construindo frases, eu tava tentando fazer uma compreensão de texto ali em francês, e isso é uma coisa muito legal de se fazer, e que eu vejo que as pessoas elas tentam aprender outro idioma pensando em português. Então, se tu faz isso pensando já no idioma, ajuda muito. Outro erro, aí vem das habilidades, é não treinar todas as habilidades. São 4 habilidades, e eu vou falar aqui pra vocês quais são elas. Fala, escuta, leitura e escrita. E você precisa treinar todas elas para chegar na fluência. Não tem como tu chegar na fluência só sabendo escrever bem. E as outras 3? Ficou defasadas? Você esqueceu ela? Então assim, se tu avançar só um pouco nas 4 habilidades, vale muito mais do que avançar muito em uma habilidade só. Porque tu saber falar bem não te faz fluente. Se tu não sabe escrever, se tu não sabe ler, se tu não sabe escutar. Então assim, todas as habilidades elas andam juntas. Se tu quer aprender, ficar realmente fluente em um idioma, não pode ficar teimando só em uma habilidade. Pratica as 4. E por isso até que tem um vídeo aqui no canal que eu fiz um cronograma semanal de inglês e de francês, que um dia da semana, cada dia, era para uma habilidade. Para que assim, desse jeito, você não esqueça de nenhuma habilidade. E se você quiser ver o vídeo, vou deixar aqui em cima também. E o último erro é traduzir tudo ao pé da letra. Por favor, não faça isso, porque cada idioma tem um jeito de se comunicar, cada idioma tem uma maneira de se expressar. É tipo assim, tu tá lá falando em inglês com alguém, tu é brasileira, e aí tu tenta traduzir tudo ao pé da letra, palavra por palavra. Daí a pessoa diz assim pra ti, what's up? E aí tu vai traduzir ao pé da letra. Aí tu pensa, what's o que é up? Pra cima, em cima, de cima? O que é em cima, o que é pra cima, o céu? Não, então, tipo assim, se tu tenta traduzir ao pé da letra, não tem nada a ver, a pessoa quis dizer, tipo, e aí? Tipo, não tem nada a ver, entendeu? Porque cada idioma tem uma maneira de se expressar e de se comunicar e não vai ser igual ao português necessariamente. Claro, tem algumas expressões que vão ser iguais, mas tem outras que vão ser totalmente diferentes. E se tu traduz ao pé da letra, tu fica mais preso ao português do que ao idioma que tu tá querendo aprender. Então, se tu se desprende disso, de querer ficar traduzindo tudo ao pé da letra, tu avança mais e tu, tipo, deixa o português pra trás e vai, assim, tipo, abraçar o idioma novo. Então, esse é um erro que eu vejo, que é traduzir tudo ao pé da letra. E esses foram os 10 erros que eu vejo na hora de aprender algum idioma. 10 erros pra você não cometer. Se você já cometeu algum desses erros, deixa aqui embaixo nos comentários, porque, como eu disse pra vocês, eu também já cometi vários deles. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também. E até a próxima!